Lunardon. Vamos lá, Andrei, posso começar? Posso? Ok. Muito boa tarde a todos. Boa tarde aos assessores parlamentares aqui presentes. Obrigado pela presença, vereadora Nívia. Hoje trazemos a toda a comunidade matiense mais uma palestra em nossa Casa de Leis, uma palestra online, para que também esteja ao alcance de todos os nossos munícipes. E nesse dia especial, muito nos honra a presença da ex-procuradora do Estado do Paraná, Maria Marta Lunardon. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ela que tem uma vasta experiência aí de 38 anos só da Procuradoria, e fora os outros trabalhos que ela mencionará para nós aí. Então, para nós da Câmara Municipal é um motivo de alegria estarmos aqui hoje reunidos. Eu agradeço a todos pela presença também, para que possamos aí juntos aprender mais, conhecer mais, que é muito importante, e poder compartilhar com toda a comunidade matiense informações pertinentes aí dentro da área de gestão pública. Tá bom, Maria? Tá muito bom. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Neto, também, que fez essa ponte aí para nós. Seja bem-vinda, fique à vontade. Boa tarde a todos. Para mim é uma honra. Muito obrigada pelas palavras, presidente. Eu queria fazer, em primeiro lugar, um agradecimento ao presidente, professor Mário Braga Neto, seu vice-presidente e toda a mesa diretora, por me dar essa oportunidade de vir aqui, nessa Casa de Leis, nessa cidade que eu amo, falar alguma coisinha, conversar com vocês. Não ensinar nada, mas conversar com os legítimos representantes do povo de Matinhos, sejam os vereadores, sejam os assessores, sejam os funcionários efetivos. Em primeiro lugar, então, vou me apresentar, né? Meu nome é Maria Marta Renner Weber Lunardon, o Renner Weber é de alemão. Eu nasci no Rio Grande do Sul, fui nascer em Porto Alegre, mas, na verdade, eu sou natural de Montenegro. E a minha origem é alemã. O nome Lunardon é do meu marido, que é italiano. Eu vivi no Rio Grande do Sul e lá estudei até os 10 anos de idade. Há exatos 55 anos, porque eu estou com 65, meu pai, que já tinha alguns negócios aqui no Paraná e já tinha se estabelecido aqui, resolveu nos trazer para o Paraná. E aquilo foi, à época, um motivo de muita revolta na família, nas famílias tradicionais gaúchas, porque gaúcho tem essa mania, né? De se achar grande coisa e achar que os outros lugares não são do mesmo jeito, principalmente naquela época, quando Curitiba, quando o Paraná era tão distante dos gaúchos e de Porto Alegre. Mas, mesmo assim, a minha mãe, no caminho, quando nós viemos pela estrada, que, aliás, era uma viagem bem comprida, numa DKV VMAG, que nem vocês sabem direito o que é isso, né? Uma DKV VMAG, e nossa mãe nos acomodava num acolchoado atrás da DKV, ela veio dizendo para a gente: veja, filhas, o pai conseguiu trabalho e conseguiu resolver a vida da gente e como a gente vai se sustentar lá no Paraná, tão longe. E é lá que nós vamos ser felizes. E nós vamos ser felizes. E eu aportei, então, pela primeira vez, há 55 anos atrás, aqui, em Caiobá. Porque, para a chegada, meu pai conseguiu emprestado um apartamento ali no edifício Caiobá, que até hoje guarda sua dignidade arquitetônica, né, e aquela grandiosidade daquele parque, que é o Parque Caiobá. E nós ficamos por ali. Então, o meu primeiro contato com o Paraná foi em Caiobá e em Matinhos, né, que era muito diferente à época, não é? Depois,
Ele conseguiu comprar uma kitnet daquelas no 16º andar daquele edifício e, posteriormente, um terreno em Betaras. E Betaras se transformou na nossa casa, na nossa segunda casa, na nossa casa de lar. Então, Matinhos e Betaras são, para mim e para minha família, um lugar de alma. Foi em Betaras que meus filhos cresceram, foi em Betaras que eles aprenderam a andar de bicicleta, aonde a Roberta e o Bruno podiam ir livremente ali no seu bodega, que a gente chamava, comprar um pirulito ou um sorvete, onde tinha uma mesa de sinuca, e agora ele se transformou naquele império que é a bodeguita, né? Então, este amor por esta casa, por este chalé que está lá à disposição de vocês, lá em Betaras, na Avenida Beira-Mar 6257, foi, durante todo esse tempo, o nosso refúgio. E foi lá que meus filhos se criaram, como se estivessem num bairro de uma cidade pequena. E hoje esse amor foi transferido aos meus netos. Bernardo, né, que é afilhado do neto, a quem eu quero agradecer também profundamente por eu estar aqui hoje, depois de tantas conversas que nós tivemos sobre política, né? Então, eu tenho o meu marido, há 40 anos, 42 anos, o mesmo marido, 2 filhos, um filho com 34 anos que é publicitário e uma filha com 38 anos que resolveu seguir um outro caminho, que é funcionária de hospital psiquiátrico, atendendo dependentes químicos. É uma família linda que ama Betaras, que ama Matinhos e que ama essa região do Paraná. Assim, eu acho que eu me apresentei pessoalmente, né? Uma pessoa que é ligada aqui a essa vida, a esse comércio, a como que as coisas acontecem aqui nesta região. E, principalmente, eu sou uma cidadã, me considero uma cidadã paranaense e uma cidadã betarense, né? E sobre a vida profissional. Olha, para mim, tudo é ex no momento. Eu sou ex-procuradora do Estado, fui procuradora do Estado há 38 anos, né? Eu fui procuradora-geral do Estado 2 vezes. Eu fui conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração, diretora-geral da Secretaria de Estado da Administração, secretária de Estado da Administração durante 8 anos, tudo isso na gestão Roberto Requião. Fui também em outras coisas, ex-chefe disso, ex-conselheira daquilo, enfim. Mas, há algum tempo, eu me aposentei, há uns 2 anos. E digo para vocês algo muito sincero. É muito legal ser ex, sabe? Eu sou ex de todas essas coisas que eu falei para vocês. Eu só não sou ex-mulher do meu marido, que tem que me aguentar até hoje, né? É muito legal ser ex, porque você vira a página. Você vira a página, você começa a ver o que você fez e o que você deixou. E eu, graças a Deus, só deixei coisas boas por onde andei. As pessoas gostam do que eu fiz e gostaram de mim e gostaram de trabalhar comigo. Então, é muito bom essa condição de ser ex uma porção de coisas, porque tua vida passou. Não é? Você amadureceu e se você souber virar a página sem ficar com uma depressão profunda, porque no meu caso, por exemplo, houve perda de poder, você vai saber aproveitar as novas oportunidades e as novas janelas que se abrem. Depois de falar sobre a minha vida pessoal e sobre essa questão profissional, que tem todos esses títulos aí que eu falei para vocês, que foram importantíssimos, que foram muito legais e que me mudaram a minha vida, né? Eu trabalhei na Procuradoria no Estado, né, como servidora pública, desde o primeiro
ao último dia com prazer, com dedicação e com uma determinação de defender aquilo que é público, aquilo que é do cidadão, com toda a minha fé e com toda a minha garra. Então, encerrado isso, eu vou explicar para vocês por que eu escolhi esse título, né? Política em Tempos Inglórios. Por que essa mulher vem falar de política logo aqui? Quer dizer, em vez de falar de projude, de processo judicial, de judicialização das políticas públicas, de intromissão dos órgãos de fiscalização na gestão do Poder Executivo e do Poder Legislativo, ela vem falar de política. Mal acabou a eleição, né? Eu não quero ser candidata a nada. Nós vamos conversar, e eu queria conversar com vocês sobre política naquela dimensão maior da polis, da organização administrativa em torno de uma cidade, né? E principalmente aqui, nesse centro de política estratégica, no Poder Legislativo, aquele que é o mais importante da cidade, porque espelha a vontade popular. Veja-se a lei orgânica do município, que é primorosa, ela fala como se expressa a cidadania, ela fala sobre as aspirações dos cidadãos e ela dá ao Poder Legislativo Municipal uma série de poderes, não só de fiscalização, como disse o Dr. Hamilton há algum tempo atrás, fiscalização do ponto de vista de controle, mas de pedir informações a todas as autoridades públicas, a todas as chefias sobre o que está acontecendo. Então, vocês, assessores, funcionários, vereadores, aqui dentro deste poder, são o poder mais importante deste município e representam com uma legitimidade ímpar todo o cidadão matinhense. Eu digo em tempos inglórios por quê? Porque daí me veio na cabeça, e por uma dessas razões do destino, além de outros que eu sou e outras coisas, eu sou filósofo ainda por cima, formado em filosofia do direito e tenho uma apreciação enorme por literatura mundial. Aí me veio, quando veio esse negócio de pandemia e falar na Câmara Municipal, eu falei, tempos de cólera. E lembrei do romance do Gabriel Garcia Marques, né? Amor em Tempos de Cólera. Esse Gabriel Garcia Marques, prêmio Nobel em 1982, um escritor colombiano, que escreveu um romance lindo sobre duas pessoas que não conseguiam se encontrar, que ficaram separadas durante 40 anos. Ele era um telegrafista, mas ele tinha uma rede de comunicação e conseguiu se comunicar com a sua Luísa durante esses 40 anos, né? Então, foram tempos de cólera, mas me veio à mente a ideia do que nós estamos fazendo hoje, que é a questão da comunicação, da rede e da forma como nós podemos nos comunicar uns com os outros, independentemente das forças externas, não é? E inglório, por que inglório? Porque daí volta a figura do Maquiavel, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do Maquiavel, que a pessoa é maquiavélica, enfim. Maquiavel foi o primeiro cientista político, né, que viveu nos anos 1400, 1500, e ele, nas suas obras, ele sempre tratava da política da forma como ela era, e não da forma como ela era colocada para as pessoas. E daí nós temos, em primeiro lugar, a questão da narrativa, que é uma questão muito atual hoje. Você narra as coisas, a narrativa que vem na televisão ou nos meios de comunicação é muito diferente daquilo que acontece na realidade, né? E ele dizia que na sua obra principal, que é O Príncipe, né, que alguém poderia conquistar o principado pela guerra, mas se houvessem atos criminosos de guerra, essas pessoas, ter o poder, mas não a glória. Então, nós estamos, sim, sempre falando de política, porque nós todos somos políticos, não é? Ou seja, estamos todos engajados na gestão das coisas públicas em tempos
inglórios. Veja o dia de hoje aqui em Matinhos. Tempos inglórios, seja pela pandemia, que o governo central não teve condições de coordenar e deixou nas mãos dos governadores e dos prefeitos uma responsabilidade enorme e um peso enorme, não só de gestão, como um peso político, né? Nós temos um desemprego grande, uma desmobilização social e uma crise econômica sem precedentes. Então, nós estamos numa política em tempos inglórios, não são os melhores tempos da vida. Além disso, trata-se de um período de ampliação das possibilidades de comunicação e digitais, sem que, na verdade, todos tenham acesso à explosão das redes sociais, não é? E aquilo que está sendo oferecido através das redes sociais. Explodem-se os comentários e postagens sem qualquer controle, seja para o bem, seja para o mal. Então, o que há dentro desse contexto de uma política em tempos inglórios, para que eu não venha falar aqui para vocês de processo judicial ou de judicialização de políticas públicas, do que os juízes determinam, do que o Ministério Público vive determinando aos gestores públicos. Aqui, no caso de Matinhos, nós estamos aqui dentro desse poder que é sim glorioso, e num município que há muitos anos ou décadas luta com duas realidades que não são antagônicas, mas que exigem preocupações talvez exageradas para o tamanho do município, para o tamanho do seu orçamento, para um orçamento só. Existe a realidade da população no seu dia a dia, que precisa de trabalho, que precisa de escola, que precisa de saúde, que precisa de segurança e outros serviços públicos de primeira necessidade. Mas também existem os que aqui só residem nos feriados longos, nas férias, nas chamadas Operação Verão. E eu fico imaginando como que deve ser um funcionário da Câmara Municipal, por exemplo, né, ou um vereador, ver aqui, em maio ou em junho, andar por esses balneários e ver milhares e milhares de casas vazias, né? Então, é uma realidade muito difícil de ser articulada, porque também não pode ser desprezada a necessidade do turismo e daquele que vem nesses períodos aqui conviver, não é? Eles precisam de um conforto, porque eles pagam, talvez, a maior fonte de renda da municipalidade, que é o IPTU, não é? E a gente aqui de Matinhos precisa de que exista essa circulação para que o comércio e para que, enfim, para que a indústria, para que o comércio sobreviva, não é? Também melhorou muito, mas Matinhos tinha uma questão estética, que sabe quem gostava disso? Era o prefeito Jaime Lerner. Ele gostava de maquiar, né? Das maquiagens, da forma como você apresenta um determinado logradouro, um determinado local, né? E nós temos ainda algumas questões aqui nos balneários, na entrada dos balneários, nessa nossa Avenida Paranaguá aqui, a buraqueira, a forma que deveria talvez estar mais bem resolvida para que essa forma de apresentação ao turismo ficasse melhor resolvida. Outro ponto que eu não sei, presidente, se isso já está resolvido ou não, mas que deve, vereadora, também deixar vocês encucados e ter um ponto de interrogação que deve persegui-los, é a questão de algumas ações inacabadas e importantíssimas para o município. E eu pergunto, por exemplo, a questão referente à praia, a sua destruição e, em alguma medida, uma proteção contra as intempéries e a regularização disso e isso ficar resolvido. Eu pergunto,
se isso já não foi resolvido e eu estou atrasada com as notícias, né? O que faltou? O que ficou incompleto? Faltou projeto? Faltou dinheiro? Faltou vontade política? A burocracia emperrou? Veja, o próprio doutor Hamilton e o pessoal da consultoria, da Procuradoria, me disse, e quando eu disse que eu vim aqui conversar com os senhores, dizer que existem no Estado, nas diversas secretarias, dentro da lei orçamentária, com os próprios deputados das bases, diversas questões referentes a convênios e condições que podem ser obtidas, desde que se vá lá embaixo, com a pastinha embaixo do braço. E esse é o papel dos assessores, e esse é o papel dos funcionários, juntar todas as informações orçamentárias, ambientais, ver onde é que está parado, falar com a pessoa certa, porque às vezes não adianta tomar cafezinho só com o secretário ou só com o governador. Tem que ver onde é que a coisa está parada e por que ela está parada. Essa questão da obra da Orla de Matinhos, eu já vi prefeito subir em palanque aqui na frente da igreja, com foguete e tudo, dizer que o dinheiro estava no bolso, não no bolso dele, né? Não estou chamando de ladrão, mas, enfim, que estava no bolso, que estava liberado para a obra acontecer, e não aconteceu. E isso eu falo de governadores para os quais eu trabalhei também. Os governos estaduais e as secretarias de desenvolvimento urbano não tiveram carinho por Matinhos. Desculpa, mas não tiveram. Vocês me corrijam se eu estiver errada. Não houve uma prioridade para que essa cidade aqui, essa maravilha desse balneário, com todas as suas atrações turísticas, com os seus diversos bairros, tivesse as condições de receber todos os finais de ano aquelas milhões de pessoas que recebe. Fora algumas obras, claro, não vou desfazer, né? Tem a questão do saneamento, tem a questão da universidade, tem a questão da Avenida Beira-Mar, enfim, e outras tantas. Mas o carinho não foi tão bom assim. Não sei se é porque o número de eleitores não é tão alto, né? Por outro lado, vocês que são assessores, vereadores, e estão aqui no centro de poder deste município, que tem um potencial ambiental enorme, por favor, não deixem acontecer aqui o que aconteceu em Santa Catarina. Porque uma coisa é querer que venha turista de tudo que é jeito. Uma coisa é querer que a construção civil exploda e que sejam construídos arranha-céus e que os edifícios sejam maravilhosos e que haja casas noturnas, etc. e tal. Mas eu vi a destruição da Praia Brava, por exemplo, lá perto de Camboriú. É destruir morro. É destruir árvore. Então, vocês têm essa, além de tudo, além de todas essas contradições que eu falei, vocês têm essa preocupação ambiental. E vejam, nós estamos falando do momento, além daquilo de ser os tempos inglórios que eu chamei, né? É um momento de eu diria pós-modernidade. Tudo é instantâneo, tudo é imediato, tudo tem que ter resposta ali em cima do lance, sem nenhum tipo de possibilidade de você ter tempo para pensar. Então, o que isso acontece? Acontece que as relações e as questões, elas não têm robustez, elas não têm substrato suficiente. Não é querer gostar do passado, ou ter saudade de tempos outros, quando a gente lia livros, etc. Não, é ter o tempo de resposta. E a imprensa não dá um minuto sequer. Não dá um minuto sequer para pensar, nem ao presidente da Câmara, nem à vereadora, nem aos seus assessores, nem ao senhor prefeito, que está ali a 3 quadras daqui, 4 quadras, sei lá. Então, veja, é um fenômeno intenso, que mudou o mundo.
mudou o mundo. E depois da pandemia, mudou mais ainda. E mudou a forma de as pessoas se relacionarem. E como mudou a forma das pessoas se relacionarem, mudou a forma de conhecimento. A forma de conhecimento já não é mais como era antes. Ele é frágil, ele é líquido, assim como as relações são líquidas, né? Eu gosto muito do Bauman, né? Um outro filósofo que fala do mundo líquido, né? Então, a liquidez, aquela fragilidade daquele momento que você vive e das coisas que você vive, seja na vida pública, seja na vida privada. Então, diante disso, às vezes é muito mais importante aquilo que é postado, e daí tem uma repercussão enorme com os chamados influenciadores digitais, né, do que alguma explicação maior, ou mesmo, presidente, um projeto e a ideia e aquilo que está sendo executado aqui nesta Câmara Municipal, que é de uma importância absoluta, que é a escola do Poder Legislativo, porque é aí que nós vamos tentar fugir um pouco dessa fragilidade, dessa futilidade, dessa instantaneidade, dessa coisa do bateu, valeu, que não leva a nada, sob o ponto de vista da melhoria da gestão pública, das coisas públicas e do atendimento das necessidades dos cidadãos matienses. Presidente, a sua escola, aquilo que está escrito ali é coisa de primeiro mundo. É coisa de Finlândia, é coisa de Suécia, é coisa de outro patamar. Tentando compreender e tentando inserir matinhos, que nós estamos aqui, e daqui a pouco eu estou ali nas lojinhas, e daqui a pouco eu estou ali na igreja, inserir essa cidade que é pequena nesse mundo que eu falei. Nesse mundo transformado, nesse mundo pandêmico, e nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas existem coisas boas à vista. Primeiro, a necessidade de produção e manutenção de estatísticas com dados internos, inclusive, sobre as diversas instituições, ou seja, por exemplo, o site da Câmara, com os dados de serviços aos cidadãos, o site da Prefeitura, com os dados de serviços aos cidadãos, mas também com os seus dados internos de uma forma inteligível para as pessoas e de uma forma compreensível e não pura e simplesmente alinhada, né, ou alinhavada, né? A possibilidade que a pandemia trouxe e abriu de que as universidades e as outras instituições de direito privado possam trabalhar em prol do serviço público, em prol da necessidade do cidadão. E o acoplamento do terceiro setor como complementar ao serviço público. Enfim, as eficiências são um imperativo permanente, a eficiência. Se não for eficiente, não vai servir. É um imperativo permanente e inescapável. A eficiência precisa ser buscada o tempo todo e a transformação digital produzirá um conjunto de impactos sobre dinâmicas de governança, sempre focadas no resultado, tem que ter o resultado. E um diagnóstico realista, preciso, sobre quem nós somos e qual é o nosso lugar. Qual é o nosso lugar? O que nós estamos fazendo e em que medida? É precioso, se estivermos no serviço público, darmos respostas à sociedade e à classe política. Portanto, mais uma vez eu digo que a escola do Poder Legislativo aqui de Matins é absolutamente corajosa. Eu vou finalizar dizendo que eu criei, no Estado do Paraná, a Escola de Governo do Estado do Paraná. Ninguém acreditava nisso. Achavam que era loucura, porque tinha a escola da polícia, porque tinha a escola
sei lá, de vários órgãos tinham suas escolas, né? Aí surgiu a magnífica ideia pós-moderna da rede. Vamos trabalhar em rede. Então, eu finalizo essas poucas palavras, né, dizendo que nenhum sucesso haverá no trabalho, seja dos senhores legisladores, seja dos senhores assessores, funcionários, se não houver essa energia em rede. E o que isso significa? Significa atravessar, não é? Não só os corredores, mas como também a praça. Talvez juntar os adversários políticos e se concentrarem em determinados objetivos para conseguir alcançar a meta que se deve alcançar. Eu, por exemplo, não conheço o que você faz, mas qualquer das funções, seja ela qual for, tem sua importância, desde que você ame aquilo que você faz, não é? Então, a minha mensagem final é sobre a possibilidade que hoje se abre nessa Câmara Municipal de Matinhos, com essa escola, nesse tempo de pandemia, de que a gente tenha a possibilidade de trabalho em rede, de uma inteligência de união em torno de um objetivo comum. E deixo ao final para vocês, coisa que eu gosto muito, que é também a poesia. E vou deixar uma poesia da Clarice Lispector, para que vocês levem para casa, para que pensem um pouco mais sobre isso, né? E fico depois à disposição para conversar sobre o que quiserem. Vejam só as palavras da nossa poeta. Sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida, e nela só tenho uma chance de fazer o que eu quero. Tenho felicidade o bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Muito obrigada. Fico aí aguardando o que vocês quiserem. Se alguém quer perguntar, né? Acho que depois da gravação. Eu quero agradecer a Maria Marta, que gentilmente aceitou o convite de estar conosco. Quero agradecer aos assessores parlamentares que, de maneira ordenada, respeitando o distanciamento, assistiram essa palestra aqui, que muito abrilhanta a nossa casa. Nós estivemos aqui a questão da escola legislativa. Doutora, a gente já teve aqui a primeira palestra com o doutor Hamilton, a qual a senhora assistiu, né? Tivemos semana passada uma palestra com uma professora aqui, trazendo o tema Família e Escola, e agora a terceira palestra da nossa gestão foi com a senhora, que nos deixa muito feliz. Nós vamos dar continuidade a esse projeto, com certeza, com temas relevantes aí da área de gestão pública, mas também com temas que agreguem a comunidade, né? Temas de outros temas também. Nós temos aí já programado para o mês de março uma palestra com a sargento Tânia Guerreiro, a vereadora Nívia está fazendo a ponte, nós temos outras também aí já em programação. Eu quero só agradecer essa oportunidade, desejar muita sorte, desejar muita saúde, muita prosperidade para você e para toda a sua família, tá bom? Muito obrigado, em nome de todos os matienses. Muito obrigada, eu que agradeço. Obrigado a todos.